É, galera, chegamos no fundo do poço. Rick e Morty se perdeu de vez? Alguns estão dizendo que sim, várias pessoas receberam muito mal o último episódio. Eu vi inclusive algumas pessoas comentando que esse foi possivelmente o pior episódio de todos os tempos. E assim, esse vídeo aqui não é uma análise não, eu já fiz uma análise do episódio bem completinha, mostrando ali diversas referências. Nesse vídeo aqui a gente não vai comentar sobre o episódio em si, eu quero conversar sobre a condição da série como um todo. Lógico que o último episódio foi um incentivo pra gente ter esse papo, mas eu quero conversar sobre esse declínio. Realmente a série tem se perdido? Tá cada vez pior? Ou será que talvez essa galera não está exagerando um pouco? A temporada 8 seria a pior temporada de todos os tempos? Ou essa temporada está sendo injustiçada? É sobre isso que a gente vai conversar. Pra quem não me conhece, eu sou o DS, você está no Papo Nerd. E ó, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever não e hypar o vídeo, cara. Hypar o vídeo ajuda demais. Se você puder, eu vou ficar muito grato. O que acontece, meus amigos? Esse papo de a série se perdeu, tá cada vez pior, antigamente é que era bom, antigamente era melhor. É o tipo de coisa que a gente escuta sobre praticamente toda série, especialmente as séries com muitas temporadas. E a verdade é que na maioria dos casos, esses comentários têm sim fundamento, têm sim muito fundamento. Porque no geral, séries têm tendência a piorar com o tempo, naturalmente vai acontecer. A tendência é a qualidade cair. Veja bem, eu não estou dizendo que todas as séries pioram com o tempo, eu estou dizendo que existe uma tendência das séries piorarem com o tempo. O desafio dos produtores da série é justamente lutar contra essa tendência. E mano, isso acontece naturalmente por razões óbvias. Um dos principais motivos é o esgotamento de possibilidades. Uma série como Rick e Morty, por exemplo, é uma série conhecida por surpreender, explorando as mais diversas situações pelo multiverso, tecnologias super avançadas, inimagináveis, realidades com lógicas muito diferentes da nossa realidade. É uma série que constantemente traz muitos conceitos novos, mas mano, a gente tá na 8ª temporada. Uma hora as ideias começam a acabar, as possibilidades começam a se esgotar. Falando de Rick e Morty, hoje em dia é muito mais difícil surpreender, poucas coisas surpreendem, mas a nossa expectativa se lembra da série Rick e Morty como uma série surpreendente. Quando a série não surpreende, a gente se frustra. E aí, pra tentar suprir as expectativas dos fãs, pra tentar compensar, os caras que produzem a série começam a cometer alguns exageros. E isso também é algo extremamente comum de acontecer, essa necessidade de sempre ter que surpreender cada vez mais. Não dá pra ficar repetindo a mesma fórmula. Rick e Morty surpreendeu, chocou, mas a gente se acostumou com tudo isso. Pra série continuar surpreendendo, as situações acabam escalonando cada vez mais. E é onde a gente tem episódios como esse da Páscoa. Inclusive, Rick e Morty não é só uma série de ficção científica, é também uma série de humor, né? Então também tem essa expectativa, não só surpreender ali com as inovações científicas, mas também surpreender pelo humor. A série precisa ser cada vez mais engraçada. E o problema dessa necessidade da série sempre precisar se superar é que pode acontecer da obra acabar se afastando da sua essência. Corre o risco dos personagens ficarem cada vez mais exagerados. Esse processo inclusive tem um nome, é chamado de flanderização, que é quando os personagens se tornam uma paródia de si mesmos. Eles vão ficando cada vez mais caricatos. Você tem ali uma característica que é marcante do personagem e meio que essa característica passa a ser a única característica do personagem. Por exemplo, se uma das características do Jerry é ser um idiota, o que poderia acontecer com esse personagem é ele ficar cada vez mais idiota, a ponto da gente não conseguir mais identificar característica nenhuma no personagem, só idiotice. Rick Sanchez é um cara egoísta e prepotente. Uma versão flanderizada do Rick seria uma versão com essas características super afloradas e a diminuição das demais características. Não estou dizendo que é isso que tá acontecendo com o Rick e Morty, tá? Eu só tô explicando como funciona o processo de flanderização. Inclusive, dá pra gente aplicar essa mesma lógica na série como um todo. A própria série pode se tornar uma caricatura de si mesmo, mas sinceramente, cara, eu não acho que esse seja o problema de Rick e Morty. De fato, várias séries passam por isso, é um fenômeno muito comum, elas vão se perdendo com o tempo, mas eu não acho que isso esteja acontecendo na série. Agora, sobre a questão das ideias se esgotarem e a necessidade da série sempre se superar, tá,
isso sim daria pra dizer que acontece em alguns momentos da série, mas também não acho que esse seja um grande problema presente em Rick e Morty, pelo menos não ainda. Talvez isso esteja começando a acontecer, mas eu não acho que seja um caso perdido. O que eu acho que tá acontecendo, sinceramente, é um probleminha com expectativa, que também é um problema que acontece quando séries são prolongadas por muitas temporadas. Mas o que acontece? Falando de Rick e Morty, uma coisa que a galera gosta muito são os episódios canônicos, né, que são aqueles episódios que contam a lore, né, que contam a história principal. Não é o foco da série. Inclusive, quando começou, a gente nem tinha isso, cara. Eram só aventuras aleatórias e com o tempo essa história foi se revelando aos poucos. Mas mesmo não sendo o foco da série, algumas pessoas acabaram se conectando muito com esses episódios. Eu particularmente gosto demais. E hoje em dia, várias pessoas ficam muito na expectativa de novas revelações pra lore. E aí, quando a gente tem episódios mais besterol, que estão ali só pela zoação, a galera reclama, a galera se frustra. E cara, é curioso falar sobre isso, nem todo mundo achou o último episódio ruim. Algumas pessoas comentaram algo aqui no canal e eu também fiquei com essa sensação. Algumas pessoas comentaram que esse episódio tá lembrando muito episódios mais antigos de Rick e Morty. Cara, aqui a gente tá falando de um episódio que não tem o compromisso de trazer uma trama complexa, de trazer revelações. Ele não tem o compromisso de trazer um impacto pra série. É um episódio pra diversão e, mano, como eu já comentei aqui, no começo a gente só tinha isso. A gente só tinha aventuras aleatórias. A gente nem sabia que uma lore seria construída. Mas com o tempo, esses episódios contando a lore passaram a ser o motivo de mais expectativa pra alguns. Hoje em dia, inclusive, existe algumas pessoas que só assistem Rick e Morty por causa desses episódios. E lógico, mano, pra essas pessoas, esse episódio da Páscoa não tem muito o que oferecer mesmo não. Ele é um episódio besterol, de pura zoação. É um Todo Mundo em Pânico. Teve muitas referências, teve muita coisa pra analisar ali, mas nada canônico e, mano, é puro besterol. Só que assim, não dá pra negar que esse episódio foi um pouco mais apelativo do que o normal. Eu entendo perfeitamente que não é um humor que vai agradar todo mundo. Teve aquela parte também sobre os cristãos, né, sobre o Jesus Cristo. Eu também entendo que muita gente não gosta desse tipo de piada. Mas falando dessa parte, isso também não seria uma novidade em Rick e Morty. A gente já teve outros episódios assim. Agora, sobre a parte sexualizada, realmente, foi um episódio um pouco mais apelativo. Eu, particularmente, não achei ruim. Achei um dos episódios mais divertidos da série, né? É gosto pessoal. Mas, repito, entendo perfeitamente quem não gosta desse tipo de humor. Só que assim, eu gosto da lore principal também. Mas aí a gente tem outro problema. Teve quem perdeu o interesse pela série após o arco do Rick Prime se concluir. A vingança do Rick acabou se tornando o arco principal. A origem do Evil Morty também foi motivo de expectativa por muito tempo. E, mano, esses foram arcos que duraram até a 7ª temporada, sendo contada em poucas cenas, em no máximo 2 episódios por temporada. Você tem noção que foram anos acompanhando esses arcos, com essa história pingando, e finalmente acabou, né? E aí eu fico com esse questionamento aqui, será que eles deveriam ter prolongado ainda mais essa história? Será que eles deveriam ter segurado mais esse desfecho? Talvez deveriam ter explorado mais em outros episódios? Talvez, mas eu acho que de toda forma ficaria cansativo. Se a gente tivesse mais informações, talvez ficaria maçante demais. Eu acho que a expectativa não deixa de dar um toque especial. De qualquer forma, uma hora tem que concluir, cara. Uma hora a gente precisa do desfecho. A expectativa também nos leva a querer uma conclusão. Realmente eu não sei se seria interessante prolongar mais esse arco. Eles podem trazer o Rick Prime de volta, mas será que isso seria interessante também? Pô, de novo, né? Tá sem ideia. É o mesmo arco, não acaba nunca. Mas se por um lado a expectativa leva a gente a querer uma conclusão, o que esperar depois da conclusão? É complexo, cara. É o problema de prolongar uma série por muitas temporadas e, pelo que eu sei, até a 12ª temporada tá confirmado. Agora, uma outra coisa que eu não posso deixar de comentar, várias pessoas sempre falam sobre isso, sobre a série ter perdido o rumo, a série ter piorado após a saída do Justin Roiland. Esse cara era co-criador, ele foi demitido por questões pessoais, enfim, isso não importa. O que importa pra gente é que, de fato, teve essa mudança na diretoria que, sim, altera o rumo da série. E aí muita gente alega perceber essa piora. Minha sincera opinião, na verdade eu não vou nem falar muito sobre o que se comenta não. Eu vou falar sobre a minha sensação. Rick e Morty pra mim foi assistido de uma perspectiva diferente da maioria, porque eu não comecei a assistir quando a série lançou. Pra falar a verdade, eu comecei a assistir muito tempo depois. Eu comecei a assistir a série quando já tava na temporada 7. Tipo assim, eu já conhecia a série há muitos anos, eu já tinha assistido alguns episódios, já gostava, e eu tinha essa vontade de assistir toda a série, eu tinha essa vontade de maratonar. Um belo dia eu criei coragem e maratonei tudo, cara.
né, das temporadas 1 a 7. Assistir dessa forma coloca a gente em uma perspectiva diferente. Eu nunca fiquei naquela expectativa de uma nova temporada, eu nunca fiquei ali por anos esperando uma nova temporada. Essa expectativa acaba prejudicando um pouco a nossa experiência. Você fica ali especulando, esperando um monte de coisa, criando muita expectativa. E aí quando chega uma temporada nova, o negócio nem sempre tá do jeito que você esperou. E isso pode gerar uma certa frustração, né? A temporada 8 mesmo demorou 2 anos até ser lançada. É muito tempo pra criar expectativa, cara. Eu maratonei tudo de uma vez, quando tava próximo a lançar a temporada 8, eu maratonei tudo de novo. Assisti tudo de novo, cara. E quando a gente assiste assim, a gente tem a visão um pouco mais limpa pra comparar os episódios, pra comparar as temporadas. Não tem aquela questão da nostalgia, não tem expectativa. Não, cara, eu assisti tudo de uma vez. Então eu consigo olhar todas as temporadas da mesma forma, com a mesma expectativa. E eu, particularmente, não tive essa sensação de piora com o tempo. Tem episódios na temporada 8 que eu gostei demais. Todos até agora. Eu gostei dos 4 até agora. Não teve nenhum episódio que me deixou entediado, não. Na temporada 7 a gente teve episódios fantásticos. Eu acho que em todas as temporadas a gente tem episódios sensacionais. Todas, cara, todas. Todas as temporadas têm episódios sensacionais. Tem episódios ruins também, episódios péssimos. Por exemplo, eu vou citar aqui uma temporada que muita gente reclama, a temporada 4. Muita gente fala que essa temporada é uma das mais fracas. Mano, tem episódio ali que eu gosto. O episódio do tanque de ácido é um dos meus favoritos. O episódio da BF espacial também é um episódio que eu gosto. Eu gosto do arco da BF espacial. Tem uns episódios chatos? Tem, cara, mas isso tem em toda a temporada. Na temporada 1, logo de cara, o episódio 2 pra mim é super chato. Aquele episódio dos cachorros. Não gosto daquele episódio. Até mesmo o episódio 1, cara. Você já assistiu o episódio 1 depois de muito tempo? Esse episódio é esquisito. Depois de já ter assistido vários episódios, voltar a assistir esse episódio é uma experiência, no mínimo, curiosa. O Rick se comporta de um jeito um pouco diferente. Ele é um pouco mais abobado. Tem uma cena assim que ele fica babando assim. É estranho. É um Rick um pouco diferente do Rick de hoje em dia. Na temporada 2 tem aquele episódio lá, Planeta Música. Eu detesto esse episódio, eu acho ele muito chato. Enfim, cara, eu não vou ficar aqui listando todos os episódios que eu acho chato. Mas definitivamente eu não acho que esse episódio da Páscoa está entre os piores episódios. Definitivamente não é o melhor, né? Dá pra listar inúmeros episódios melhores. Mas não acho que tenha sido ruim, cara. Não acho que tenha fugido do estilo Rick e Morty também. E mesmo antes da saída do Justin Roiland, a gente já teve episódios apelativos. A gente nunca teve cenas como essa, concordo. Mas de qualquer forma, mesmo que você não tenha gostado dessa apelação toda, mano, foi um episódio entre 4. Não dá pra considerar uma regra, não dá pra falar que hoje em dia a série só quer saber de apelar. Mano, foi um episódio. Os outros 3 episódios não teve nada disso. Mas, meus amigos, essa aqui foi a minha opinião. É o que eu acho, é a minha percepção, não é uma regra. Ao invés de me xingar, né, deixa aí nos comentários o que você acha, né? Monta o seu argumento aí, cara. A gente tá aqui pra bater um papo. E eu vou ficar muito feliz de ver o seu comentário. Comenta aí. Enquanto vocês vão comentando, eu vou nessa e a gente volta em breve. Fui!